Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão. Uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais. A figura mostra um tubo em U, que está aberto nas duas extremidades. E esse tubo tem dois líquidos que não se misturam e têm densidades diferentes. PM e PN são as pressões e DM e DN as densidades dos líquidos nos pontos M e N. Esses pontos estão em um mesmo nível, como está mostrando a linha tracejada. Ele quer a relação entre as pressões, se elas são iguais ou diferentes, ou quer saber qual ponto está no líquido de maior densidade, se é o M ou o N. Então a gente tem, primeira coisa, o líquido está aqui na cor branca, que está mais embaixo. Pelo fato de estar mais embaixo, ele tem uma pressão maior do que o líquido que está na cor vermelha. Ou seja, a densidade do ponto M é maior que a densidade do ponto N. Então, nós temos ali duas alternativas que dizem isso. Agora, pelo princípio dos vasos comunicantes, a gente sabe que existem pontos ali que têm a mesma pressão. Para que esses pontos tenham a mesma pressão, ou eles têm que estar na superfície livre. Então aqui você tem, vamos chamar de ponto 1 e ponto 2. Esses pontos têm a mesma pressão, e a pressão desses pontos é a pressão atmosférica. A gente pode até escrever aqui, ó, P1 é igual a P2, que é igual a pressão atmosférica, porque os lados dos tubos são abertos nas duas extremidades, e um ponto que está na interface do líquido vermelho e líquido branco, e no mesmo nível lá no líquido branco, a gente pode chamar de pontos 3 e 4, eles também vão ter a mesma pressão, porque são pontos isobáricos, pertencem ao mesmo fluido e estão no mesmo nível. E essa pressão é maior que a pressão atmosférica, porque tem, além da pressão atmosférica, a pressão da coluna de líquido. Como os pontos MN não estão no mesmo fluido, mas estão o mesmo nível, eles não terão a mesma pressão. Para que eles tivessem a mesma pressão, teria que estar no mesmo nível, no mesmo fluido. Então, PM é diferente de PN. Ou seja, a gente chega ao que foi pedido. Ele quer, então, relação entre as pressões, o M é diferente do N e a densidade do M é maior do que o do N. Então, a resposta é a alternativa B. Mas, e se fosse perguntado, qual é maior, M ou N? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou traçar uma reta que contém os pontos 3 e 4 e uma reta que contém os pontos 1 e 2. Por quê? Essa reta que contém ali os pontos 3 e 4 é uma reta cujos pontos têm todos a mesma pressão. E a reta que contém os pontos 1 e 2 também. Então, ponto 1 e ponto 2 também tem a mesma pressão, sendo que a pressão do 3 e 4 é maior que a pressão do 1 e 2. Repara que essas retas se encontram num determinado ponto lá. Isso quer dizer que se eu pegar essa reta horizontal e for aumentando essa reta, a inclinação dela, ela vai cortar os dois lados desse tubo em pontos que também terão a mesma pressão. Isso porque a pressão é proporcional à coluna de fluido. Então, por exemplo, se eu pegar uma reta que contém o ponto M, essa reta azul, todos os pontos pertencentes aos fluidos vão ter a mesma pressão. Então, eu posso chamar aqui esse ponto 1, 2, 3, 4, vou chamar esse ponto de 6. Todos os pontos que estão nessa coluna são pares. E aí a gente tem aqui a primeira linha, a linha na cor vermelha aqui em cima, a pressão é a pressão atmosférica. E nessa linha azul a pressão é do ponto M. O ponto 6 tem uma pressão igual ao do ponto M. Se eu pegar uma reta que contém o ponto N, essa reta verde, né, e aí eu vou chamar esse ponto aqui de ponto 5, ponto 5 e ponto N também vão ter a mesma pressão. Então, essa reta verde é da pressão do ponto N. Ponto 5 tem uma pressão igual a do N. E quando você vai da reta superior para a reta inferior, a pressão vai aumentando, porque aumenta a coluna de fluido. Então, eu posso escrever ali que a pressão atmosférica
ela é menor que a pressão de todos os pontos aqui nessa reta azul, ou seja, do ponto M, que vai ser menor que a pressão de todos os pontos pertencentes à reta verde, que é Pn. Ou seja, se perguntar a relação entre as pressões M e N, além delas serem diferentes, a do N vai ser maior que a do M, certo? Então, se estivesse perguntando qual era maior, a do ponto N vai ser maior, ok? Então, esse é um macetezinho para você determinar qual é a pressão, a relação entre a pressão destes pontos. Então, tá aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.